Olá, graça e paz a todos. Muito obrigado por estar conosco aqui no Perguntas do Coração. Hoje quero refletir um pouco com você sobre o que está no Evangelho de João, capítulo 13. É um acontecimento inesperado no ministério de Jesus e os discípulos de Jesus estavam reunidos. Era a sua última reunião com eles e Jesus então toma uma toalha, uma bacia com água e começa a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que ele estava cingido. Quando ele se aproxima de Pedro para lavar seus pés, Pedro se recusa a deixar-se lavar por Jesus. E Pedro então volta-se para Jesus e disse: Senhor, eu jamais permitirei que o Senhor me lave os pés. E então Jesus diz: Pedro, se você não permitir que eu lave os teus pés, você não terá parte comigo. E Pedro então disse: então, Senhor, não lava somente os pés, mas a cabeça e todo o corpo. Eu quero ter parte contigo, eu quero fazer parte desse povo, desse reino celestial. Então Jesus disse: olha, você não precisa lavar todo o corpo, basta lavar os pés para quem já está limpo. E os discípulos nada entenderam daquele acontecimento. Bom, esse texto é um texto muito lindo do Evangelho e muitas pessoas, ao lerem esse texto, talvez não conseguem perceber tantas coisas bonitas que aparecem nesse texto. Assim como os discípulos ficaram, de alguma maneira, sem compreender o que estava acontecendo, aquela atitude de Jesus era um tanto quanto chocante, era um tanto quanto um acontecimento totalmente estranho, aquilo que se esperava dele. Sendo ele o mestre, sendo ele o Senhor, sendo ele Deus entre os homens, ele toma uma posição de servo, de escravo da casa e toma uma bacia de água para lavar os pés dos viajantes. Os discípulos eram como viajantes num caminho, numa estrada por onde eles estavam evangelizando, onde eles estavam levando a mensagem. E depois de um dia de trabalho, um dia de visita às pessoas, há muitas idas e vindas na pregação do Evangelho, Jesus então dá aquela lição linda para os seus discípulos e eles nada conseguem entender daquele acontecimento. Muito bem, Pedro ficou então de alguma maneira chocado com aquela atitude de Jesus, a ponto de recusar ser lavado os seus pés por Jesus. Mas Jesus então diz para ele: olha, Pedro, se você não permitir que eu lave os seus pés, você não terá parte comigo. Isso significava que Pedro não havia entendido ainda o Espírito de Jesus. Há no meio religioso uma coisa muito terrível, que isso assola todo o meio religioso. Eu não estou aqui acusando ninguém, mas se você olhar para as práticas religiosas do meio religioso geral, você vai perceber que as pessoas que se destacam como líderes, como pessoas que exercem de alguma maneira a primazia entre o povo, que tem a responsabilidade de serem mestres, de ensinadores, de alguma maneira acabam ocupando um lugar principal, um lugar mais importante, uma principal cadeira, acaba ocupando uma posição elevada entre os demais. E Jesus então, nessa lição dele, ele mostra que no reino dele teria que ser diferente. Jesus não teve somente esse momento, dessa coisa que confrontou os discípulos nessa compreensão. Ele teve outros momentos também que ele confrontou os seus discípulos, confrontou-los na sua forma de compreensão da realidade do reino. Uma certa vez os discípulos vinham conversando pelo caminho e quando eles chegaram onde Jesus estava, Jesus vira para eles e pergunta: o que vocês estavam discutindo pelo caminho por onde vinham? Os discípulos olharam um para os outros e começaram a pensar: certamente eles sabem o que está acontecendo. E alguém teve coragem de dizer assim: a gente vinha discutindo sobre quem seria o maior no reino dos céus. Aí Jesus disse: entre vós, entre as pessoas lá nesse mundo, o maior se destaca, o maior é o que senta na principal cadeira, é o que tem, digamos assim, a primazia. Mas entre vós, quem quiser ser o maior, seja ele o que serve aos demais. Torne ele o serviçal, torne ele o servente da casa. Então isso é uma coisa que é talvez de uma maneira muito difícil de ser compreendida, de ser entendida pelo meio religioso.
Mas no reino de Jesus as coisas funcionam assim. O maior sendo o menor, o primeiro sendo o derradeiro. Aquele que quer ser o maior no reino dos céus, Jesus um dia tomou uma criança e colocou-a no meio deles e disse: quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja tal como essa criança. Se alguém não se tornar como uma criança, não poderá entrar no reino dos céus. Então Jesus sempre deu essa lição, né? Porque isso é uma coisa muito forte dentro do ser humano. Essa coisa de querer ser maior, de querer ser mais importante, essa coisa de querer ter a primazia, de ter o primeiro lugar, de ter a primeira, digamos assim, o primeiro posto, né? Hoje em dia as pessoas estão muito voltadas para essa coisa do poder, essa coisa de ser importante, essa coisa de ser dominador, de alguma maneira exercer um domínio sobre multidões. O poder humano, o poder que o ser humano busca, parece não ter limites. E Jesus foi exatamente contra isso. Jesus ele não se destacou entre os seus discípulos. Portanto que ele não se destacou, que no dia em que ele foi entregue, quando aqueles que iam pegá-lo, iam prendê-lo, queria saber quem era ele. Pediu então que Judas mostrasse quem era Jesus, porque eles não tinham condição de conhecê-lo no meio dos discípulos, porque ele se vestia tal como os seus discípulos. Ele não tinha uma vestimenta especial. Ele não tinha nenhum turbante de outras cores, que se destacasse, que brilhasse, não. Ele não carregava na sua cabeça uma coroa para destacar no meio da multidão, não. Precisou de Judas dar um beijo em sua face para mostrar quem era Jesus, para que fosse preso. Então no reino dos céus as coisas funcionam de maneira diferente. E Jesus aqui dá uma lição linda aos seus discípulos, tomando essa bacia com água e lavando os pés aos seus discípulos. E Jesus chegou a dizer para eles que aquilo que eles estavam vendo ele fazer, eles não tinham condição de entender naquele momento, mas que depois eles entenderiam. Depois eles iriam compreender aquela coisa, aquela mecânica do reino dos céus, que não era uma coisa que funcionava como a religião da época, que os doutores da lei se assentavam nas cadeiras importantes do templo, que se destacavam em principais, digamos assim, cargos importantes no templo. Se destacavam reis, sacerdotes, sumos sacerdotes, doutores da lei, mestres da religião da época. Tudo isso é uma coisa que Jesus não queria que existisse entre os seus discípulos. Tudo isso era coisa que Jesus queria que os seus discípulos compreendessem de maneira diferente. Que eles pudessem verdadeiramente se tornar cada um deles amigo do seu próximo, irmão. Cada um deles considerassem todos como irmãos. Jesus chegou a dizer isso, que entre eles todos seriam irmãos. Que aquele que quisesse ser o maior, fosse ele o servente da casa. Então, meus amigos, compreender o Evangelho de Jesus implica verdadeiramente em a gente verdadeiramente nos despir das nossas ganâncias, dos nossos caprichos, das nossas pretensões, que de alguma maneira menospreza o nosso próximo, que de alguma maneira coloca-nos como principais, como mais importantes, como mais bem favorecidos, como mais merecedores, como mais importantes. Então tudo isso é uma coisa muito humana e que deve ser combatida no meio do povo do reino dos céus. No reino dos céus não pode existir essa pessoa importante, essa pessoa que se destaca e que é o maioral e ao qual todos se curvam, se dobram. Jesus chegou a dizer: a ninguém chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. A ninguém chameis pai, porque um só é o vosso pai que está nos céus. Então Jesus estava falando dessa mecânica que a religião de alguma maneira tenta implantar no coração humano. Tenta colocar alguém como um mediador entre Deus e os homens. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então muitas pessoas não conseguem compreender. Os discípulos também não conseguiram compreender. Pedro não queria que seus pés fossem lavados por Jesus. Mas quando Jesus disse: olha Pedro, se você não entender essa mecânica desse amor, essa coisa dessa humildade que precisa existir entre nós, entre vocês, se você não compreender esse espírito que é de humildade, esse espírito que não é um espírito altivo, não é um espírito de elevação contra o seu próximo, mas é um espírito de servir ao seu próximo. Se você não compreender esse espírito, se você não deixar que eu lave os teus pés, você não vai ter parte comigo, vai ter parte desse reino.
Pedro então disse: Senhor, então não lava somente os pés, mas a cabeça e o corpo inteiro. Eu quero fazer parte. Eu quero fazer parte desse povo do reino. Esse povo que verdadeiramente vive numa outra dimensão da vida. Não nessa dimensão das importâncias humanas, mas nessa coisa de amar o próximo, nessa coisa de se importar com o próximo, nessa coisa de providenciar para o próximo que os seus pés sejam banhados, sejam lavados para que ele possa repousar. Há muita gente que estão com os pés pegados de poeira no caminho, pegados de coisas que não pode deixar a pessoa descansar. E essa também era a função. Quando o viajante chegava, o dono da casa pedia para que um escravo da casa, para que um serviçal da casa tomasse uma bacia e lavasse os pés àquele viajante, aquele convidado da casa, para que ele pudesse repousar. Lavava os pés do viajante para que ele pudesse repousar. Os pés estavam apegados de poeiras, estavam cheios de poeira, estavam sujos e precisava lavar os pés. Há muitas pessoas que talvez não compreendeu isso. Ao longo da vida a gente acaba de alguma maneira precisando que os nossos pés sejam lavados. O que é? A nossa vida vai acumulando coisas, acumulando de alguma maneira coisas que incomodam, que não deixam que a gente repouse. Então lavar os pés é chegar para uma pessoa e mostrar-lhe o amor de Deus, mostrar-lhe a graça de Deus que lhe é oferecida, para que os seus pés fiquem limpos, para que o seu corpo todo fique limpo, para que ele possa repousar. E Jesus quis mostrar isso aos seus discípulos. Quis que eles repousassem. Que aquela sujeira que havia pegado naquele dia de trabalho, aquilo que estava nos pés deles, que haviam pegado do caminho, que eles fossem livres daquilo ali para que eles pudessem repousar. Já era tarde da noite e Jesus faz aquela lição. Dá aquela lição aos seus discípulos. E Jesus disse para eles que aquilo que ele estava fazendo, que eles também deveriam fazer uns aos outros. Eles precisariam lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés é fazer com que a pessoa possa repousar. É dar à pessoa todo o aparato para que ele possa descansar tranquilo, para que ele possa repousar. E se alguma coisa ao longo da sua vida está pegando aos seus pés e você não tem condição de repousar a sua alma, o seu coração, sinta-se lavado os seus pés em nome de Jesus. Os seus pés precisam ser lavados para que você repouse. Os discípulos tinham essa coisa, eles tiveram que ser lavados os seus pés para que eles pudessem repousar. Pedro queria que lavasse o corpo inteiro. Ele disse: não, quem já está limpo não precisa lavar senão os pés. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Eles já estavam limpos. Jesus já havia falado uma palavra que havia limpado o coração deles, havia limpado a mente deles. Mas de alguma maneira, alguma coisa estava pegada ali. Nessa parte mais baixa da vida da gente. Que é essa nossa ligação com o mundo humano. Essa coisa que nos faz ligação com a terra, com aquilo que a gente pisa, com aquilo que a gente tem que viver aqui nesse mundo aqui. E de alguma maneira o pó dessa terra acaba nos pegando aos pés. E a gente precisa que cada dia isso seja lavado para que a gente possa repousar. Essa sujeira dos pés, essa coisa do nosso contato com esse mundo, de alguma maneira acaba nos pegando. E a gente sente que a gente não pode repousar. E quando a gente verdadeiramente é lavado, é limpo, aí a gente pode repousar. E Jesus disse que a gente teria que fazer isso uns pelos outros. Isso é trazer ao outro esse ensinamento, essa convicção, que esse amor de Deus em Cristo Jesus nos lava, nos limpa totalmente e nos deixa prontos para repousar. Que assim seja nas nossas vidas. Que a gente possa aprofundar um pouco mais nessa coisa de viver no reino dos céus, onde verdadeiramente aqueles que querem ser o maior, que seja ele o serviçal de todos, o servente da casa. Foi isso que Jesus mostrou para os seus discípulos. Qualquer espírito de grandeza, de querer ser melhor, querer ser maior, querer ser mais importante, é uma coisa que é contrária ao Evangelho de Jesus. Que o Senhor Jesus nos guarde na sua graça, no seu amor, que a gente possa compreender isso, para a glória do nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos por estar conosco aqui no Perguntas do Coração. Curta e compartilhe com seus amigos. Amém.